Olá, pessoal! Este será o lindo e diferente modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. É um modelo super rápido e divertido de fazer. Fazemos o acabamento aqui na parte de cima e olha que dengo que fica o nosso pano de prato. É uma delícia de fazer, rápido e gostoso. Vamos fazer juntas? Vamos precisar de um pano de prato com bainha dos dois lados mais compridos. Vamos precisar 45 centímetros de passa-fita com fita. Nós vamos usar também um tecido de tricoline. Ele tem que ser mais largo que o nosso pano de prato, 2 centímetros de cada lado, e a altura dele de 20 centímetros. Nesse mesmo tecido, nós vamos cortar uma faixinha também mais larga que nosso pano de prato, com 5 centímetros de altura. Esta faixinha nós vamos reservar para fazer o acabamento depois, lá na parte de cima. E nós vamos cortar em um tecido azul, um tecido da estampa que você escolher, duas no tamanho de 15 por 40 e duas no tamanho de 12 por 28. Então, duas no tamanho 12 por 28 e duas no tamanho 12 por 40. Primeiramente, nós vamos pegar o nosso pano de prato e vamos fazer a base, o barrado dele. Então, vamos virar ele para o lado de trás, porque ele já está com bainha. Aqui nós vamos alinhar a nossa faixa de 20 centímetros de altura. Nós vamos alinhar bem com o pano de louça e vamos dobrar esta barrinha de 2 centímetros e vamos colocar um alfinete. Nós vamos alinhando bem a nossa barrinha com o pano de prato e vamos alfinetando. E aqui também nós dobramos essa sobra de 2 centímetros e colocamos um alfinete. Agora eu vou passar uma costura, mais uma costura mais larguinha aqui na parte embaixo. Lembrando que nós colocamos direito com o avesso do pano de prato. Passei uma costura mais larguinha aqui do lado de trás. Virei para frente a nossa base do nosso pano de prato e passei deixando uma beiradinha aqui para trás, como se fosse um viés. Mas se você quiser, você pode passar retinho aqui também. Eu deixo sempre essa barrinha para trás para dar um acabamento. Agora, aqui na parte da frente, eu também passei. Eu passei deixando de altura 17 centímetros. Dobrei. Vou dobrar aqui os cantinhos e passar bem. E vou dobrar aqui no 17 centímetros. Então, aqui eu dobro e vou passar uma costura. Mas a costura eu vou passar só aqui dos lados. Deste lado e deste lado. Então, eu vou passar a costura nesses dois lados. Passei a costura deste lado e deixei os fios mais compridos, dei 2 nozinhos e embuti. Aqui em cima não precisa, porque ainda nós vamos fazer o acabamento. Aqui deste lado, eu deixei mais comprido, dei 2 nozinhos e nós colocamos a nossa agulha bem no pezinho, onde nós começamos e terminamos a nossa costura. Passamos os 2 fios pela agulha e puxamos lá na frente para cortar. Olha, já dei os 2 nozinhos, agora eu puxo aqui na frente e corto. Assim, a nossa linha fica embutida e não tem... Se você cortar aqui, ela vai desfiar. E se você fizer retrocesso, marca. Assim, fica um acabamento bem gostoso, bem limpo. Ótimo. Agora, já está embutido os nossos fiozinhos. Nós vamos fazer o detalhe nos 2 cantos do nosso pano de prato. Com aquelas faixas que nós cortamos de 12 por 28 e de 15 por 40, nós vamos preguiá-las. Mas eu quero mostrar para vocês, porque eu já preguiei 2. Eu já fiz o preguiado em 2, que eu vou costurar deste lado. Então, elas têm que ter a altura bem certinha
aqui do nosso pano de prato. Aqui nós vamos costurá-la, então ela tem que estar bem certinha aqui, porque nós vamos colocar esta partezinha para dentro para fazer o acabamento. Aqui embaixo ela pode ficar soltinha. E esta outra nós vamos colocar em cima para dar um detalhezinho. Nós precisamos colocar ali e fazer a costura aqui e depois colocar um passa-fita. Mas eu vou fazer o outro lado com vocês. Então, o que que nós vamos fazer? Aqui eu deixei o acabamento embaixo. E essa abertura para dentro. Então, você tem que verificar que lado que você vai fazer o acabamento de um dos lados das suas faixas. Porque ó, a parte de cima nós vamos embutir. Então, aqui eu vou fazer o acabamento deste lado nessa e deste lado nessa. Com uma abertura para dentro. Isso que eu quero que vocês vejam. Porque se nós fizermos todos os acabamentos de um lado só, não vai dar para nós aplicar no nosso pano de prato. Essas duas eu fiz o acabamento embaixo e essas duas também eu vou fazer embaixo, mas com uma abertura para o outro lado. Então, eu vou fazer, fechar aqui e preguear as duas e já mostro para vocês. Aqui na máquina nós colocamos, baixamos o pezinho e fazemos uma costura. Muito bem. Tiramos da máquina e viramos para o lado direito. Costurei, virei para o direito e com um pauzinho, um palito, nós empurramos bem o cantinho. Agora eu vou passar deste lado para juntar bem estas pontinhas para nós fazer o pregueado. Então, agora nós vamos começar a fazer as pregas na nossa faixa menor. Nós deixamos aqui uma partezinha em cima, mais ou menos uns 5 centímetros, que é para nós fazermos o acabamento lá quando nós for aplicar no pano de prato, costurar no pano de prato. Então, aqui coloquei, já fiz uma preguinha, eu costuro até a metade, coloco o meu garfo e giro. Porque com o garfo, as minhas preguinhas vão ficar todas do mesmo tamanho. Giro até, costuro até a metade e faço mais uma. Neste, eu vou fazer 3 pregas. No outro, eu vou fazer 5. Então, aqui, eu fiz as minhas preguinhas. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o meu tecido maior. Vou pregueá-lo. Amigas, montei então as nossas 2 faixas pregueadas. 2 eu vou pregar deste lado, uma sobrepondo a outra, e o acabamento nós vamos dobrar aqui. Porque quando nós passarmos a costura aqui em cima, nós já fazemos o acabamento aqui. E aqui do ladinho, eu vou passar uma costura só para firmar aqui o nosso pregueado. E deste lado aqui também. Eu vou passar uma costura só para firmar o nosso pregueado aqui. Aqui só para firmar o pregueado, porque depois eu vou passar um passa-fita para dar o acabamento. Então, eu vou costurar este lado e este lado aqui e já volto para nós pôr o passa-fita e fazermos a última costura. Costurei os meus 2 pregueados, um de um lado e o outro do outro, respeitando a bordinha do nosso pano de prato. Olha que graça que ficou, os 2 lados iguais. Agora, nós vamos costurar o passa-fita para dar acabamento. Lembrando que aqui nós costuramos a faixinha uma sobre a outra. E depois nós vamos passar uma costura aqui em cima para fazer o acabamento das 2 em cima. Mas aqui do lado, nós vamos pegar o 40 centímetros que nós cortamos de passa-fita, 45, vamos cortar ao meio para pregar um aqui e o outro ali. Então, eu vou pregar o passa-fita nos 2 lados e já voltamos para fazer a última costura aqui em cima. Então, aqui eu vou pregar esse passa-fita. Vou dobrar essa partezinha aqui em cima para fazer acabamento e vou costurar ele. Começando a minha costura aqui, fazer toda a volta e terminar aqui, para deixar os dois fios mais compridos no início e no final, para nós darmos 2 nozinhos e embutir. Eu vou costurar
dos dois lados e já mostro para vocês o nosso barradinho aqui quase pronto. Amigas, olha que graça que ficou o acabamento nos cantos do nosso pano de prato. A parte de trás também, olha que graça que ficou, com o acabamento como nós gostamos. Agora, aqui na parte de cima, eu vou passar uma costura só para fazer o acabamento. Se vocês quiserem, também pode passar o passa-fita, mas eu vou deixar só com uma costurinha bem fininha. Então, eu vou passar essa costurinha, passei uma costura aqui em cima, uma costura bem fininha, e olha que graça, que delicadeza que ficou o nosso barrado aqui no pano de prato. Então, este barrado está pronto. Nós vamos fazer o acabamento aqui na parte em cima. Vamos virar para o lado de trás, porque ele já está com o barrado pronto. E aquela faixinha que nós cortamos de 4 a 5 centímetros, nós vamos alinhar ela aqui, colocando direito com o avesso do pano de prato e vamos alfinetar. Vou colocar um alfinete aqui e vou alinhando e alfinetando. E no final também eu abraço o pano de prato. E eu vou colocar mais um alfinete, nós temos que alinhar bem. E aqui no final, nós abraçamos o pano de prato. Vou passar uma costura, mais uma costura mais larguinha e já volto para mostrar para vocês. Costurei aqui a parte de trás, virei para a parte da frente e passei deixando essa bordinha para trás. Mas se você quiser, pode passar retinho aqui também. E dobrei aqui na parte da frente, uma parte para dentro para fazer acabamento. E aqui nós puxamos tudo para fora e dobramos para dentro. E alinhamos bem aqui, porque aqui nós vamos fazer uma costurinha reta, uma costura bem fininha, deixando os fios mais compridos no início e no final, para depois nós darmos 2 nozinhos e embutir. Então, eu vou fazer essa costurinha aqui e já mostro para vocês o nosso pano de prato lindamente pronto. Passei uma costura bem fininha aqui em cima e olha que graça que ficou o nosso barradinho aqui em cima também. E a parte de baixo ficou um mimo, um dengo da NET. Este, então, foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Um modelinho bem diferente, um modelo simples e rápido de fazer. Espero que tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.